Tan, tan, tran, tan, tan, tran. Muito bem, você casou, mas não avisou o governo italiano. Por que você deveria fazer isso? Quais são as vantagens e como fazer? Hoje a gente fala de transcrição de matrimônio. Vem comigo. Oi, pessoal, aqui é a Cama Escrivano, tudo bem? E hoje, voltando a um assunto que eu prometi num vídeo passado, a gente vai falar ainda de casamento, mas de transcrição de matrimônio. Então, o que é, para que serve, como funciona, como fazer. Peço desculpas da cara inchada, né? Tá cedinho, tô gravando esse vídeo cedinho, mas vamos lá. Bom, preciso fazer isso, senão depois não faço mais e aí não dou informação para vocês. Bom, o que é transcrição de matrimônio? Então é assim, você casou no Brasil ou casou, bom, antes ou depois mesmo de reconhecer a cidadania, isso não interessa, tá bom? Você casou e não foi na Itália, tá? Aí o que acontece? Você como cidadão italiano, e aí eu tô falando sempre pros italo-brasileiros, né? Independente de você ter reconhecido a cidadania antes ou depois, o fato de você ter casado na sua vida em algum momento faz com que você tenha a obrigação de notificar essa mudança de estado civil para qualquer lugar que você vá, que você tenha cidadania. Então, por exemplo, no Brasil, poligamia é crime. Na Itália também não pode. Então, você precisa notificar. Ah, mas poxa vida, eu sou cidadão italiano, né? Vou falar do meu caso, por exemplo, e do engano que eu cometi, e aí da explicação que me deram que faz todo sentido. Falei, poxa vida, mas eu casei em 2009, não, desculpa, eu casei em 2000, me separei em 2009, me divorciei em 2009, 2010, fui reconhecida cidadã italiana em 2016. Por que eu preciso fazer isso agora? Quer dizer, não tem sentido nenhum, né? Não mudei nada na minha vida. Por que eu deveria fazer a transcrição do matrimônio? E no meu caso, o divórcio também, porque eu já divorciei, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Porque, e eu questionei muito, e eu não questionei só a embaixada italiana, tá? Eu questionei também o Comune, eu questionei todos os órgãos italianos, porque eu não queria fazer isso. E aí me explicaram o seguinte: quando você reconhece cidadania italiana por sangue, significa que você sempre foi italiano, só não era reconhecido. Faz todo sentido. Essa é a base da cidadania italiana por sangue, né? Mas dito isso, que é uma coisa óbvia, se você se casou, você, né, no meu caso, eu casei em 2000. Eu já era italiana quando eu casei. Só que o governo italiano não tinha reconhecido ainda, mas eu já era italiana. Então, em sendo italiana, eu tenho a obrigação de declarar todos os movimentos que eu fiz na minha vida, né? Movimentos burocráticos. Então, no meu caso, por exemplo, eu casei em 2000, mudei de nome, depois eu separei e divorciei em 2009, 2010. Mudei de nome outra vez. Então, eu preciso notificar essas alterações para o governo italiano. Por quê? Porque mesmo estando em 2022, quando eu fiz, mesmo não sendo italiana reconhecida, eu já era italiana. E por que isso faz diferença? Bom, na prática, atualmente faz diferença por quê? Porque se eu quero casar de novo, eu preciso ter o matrimônio anterior e o divórcio anterior transcritos e regularizados para que a Itália diga assim, beleza, ela casou, ela divorciou, portanto ela tem o direito de se casar novamente. Caso eu não tivesse divorciado, né? Então vamos lá, pegar o cenário mais comum. Por que é importante fazer a transcrição do matrimônio? Por uma razão muito simples, eu casei e não necessariamente eu me casei com um cidadão italiano, né? E aí o que acontece? Esta pessoa com quem eu me casei, ela também tem o direito à cidadania por matrimônio, mas isso só acontece quando a gente faz então a transcrição do matrimônio na Itália, tá bom? Bom, a situação, e a gente não vai falar de cidadania por matrimônio aqui nesse vídeo, a gente pode falar também no próximo vídeo, mas por hoje é só transcrição de matrimônio na Itália, tá bom? Então, o que você precisa para transcrever o matrimônio? Tem dois cenários. O cenário onde você casou no Brasil, ou em algum país que não é a União Europeia, e o cenário onde você casou na União Europeia, tá bom? Não Itália. Você casou na Itália, não tem que fazer nada, porque você já declarou na Itália que você casou, beleza? Então, é isso. Se você casou no Brasil,
Vamos começar do inverso, né? Que esse aqui é mais simples. Se você casou, por exemplo, em Portugal, no meu caso, eu moro em Portugal. Então, eu caso em Portugal. O que eu tenho que fazer? Certidão de matrimônio emitida pelo órgão oficial do local. No caso, em Portugal, é a certidão de casamento emitida pela conservatória, tá bom? Então, mas isso eu tô falando de Portugal, mas, por exemplo, se fosse na França, seria a certidão de casamento emitida pela mairie. Na Alemanha tem um outro, né, um outro órgão e um outro nome que isso tem, mas é sempre o mesmo documento, tá bom? Se você casou na Dinamarca ou na Suíça, que são esses lugares isentos onde você pode casar, seja como brasileiro, seja como europeu, mesma coisa, eles emitem um certificado de casamento, só que normalmente nesse caso eles emitem em inglês, né? Então tudo bem. No caso dos outros países, eles vão emitir na língua local. Por exemplo, Portugal, eles vão emitir em português, obviamente, né? Não fazem multilíngua normalmente. Então o que eu tenho que fazer? Pegar esse documento e, por exemplo, no meu caso, digamos que eu case em Portugal e eu faça a transcrição do matrimônio em Portugal. Não tem que apostilar, é União Europeia, a única coisa que eu tenho que fazer é a tradução para o italiano. Devo necessariamente fazer? Depende do país. Por exemplo, aqui em Portugal, o consulado italiano faz um trabalho de tradução. Então, eu posso apresentar o papel em português de Portugal, eles aceitam, e aceitam isso porque daí eles mesmos fazem a tradução, né? Tem um custo, lógico, mas eles mesmos fazem essa tradução e fazem o registro, publicam no Diário Oficial na Itália, não sei o que, volta e tá tudo resolvido e acabou, tá bom? Então, com isso, a pessoa com quem eu me casar tem direito a visto na Itália, visto na Europa, porque é casado com uma cidadã italiana. Isso nós estamos falando de quem casa na Europa. Quem não casou na Europa, quem casou fora, ou por exemplo no Brasil, né? Que não é União Europeia. Mesma coisa a rigor. A diferença aqui é quase a mesma coisa. Casei no Brasil, por exemplo. Então eu vou lá no cartório, faço casamento, bonitão, não sei o que, bababá. Certidão de casamento de inteiro teor. Certidão de nascimento da pessoa com quem você casou, também inteiro teor. No seu caso, você já tem os seus documentos italianos, então não tem que fazer grande coisa. Mas isso aqui, essas duas coisas, vão traduzidas com tradutor juramentado e apostiladas, ok? Lembrando sempre que elas têm uma validade de 6 meses depois de emitidas. Então, você só faz isso na hora que você realmente já for entregar esses documentos, tá? Se você fez isso no Brasil e aí veio para a Europa, tem uma péssima notícia para você. Você tem que realmente pedir no Brasil que alguém faça essas cópias para você, manda para o tradutor, faz apostilamento e manda para a Europa. Se você ainda está aí e mora aí no Brasil, fácil, faz isso, depois manda para o consulado onde você está inscrito no AIRE, resolve a vida. Se você ainda está aí, mas vem para a Europa, aí você tem as duas opções, né? Já faz aí, já manda para o consulado, é uma opção, ou faz aí, traz para cá, quando você já tiver no prazo de vir, traz para cá, depois que você escrever, apesar de que o ideal seria fazer aí por causa do prazo de inscrição no AIRE, né? É sempre o ideal. Mas, enfim, aí fica a seu critério de correr o risco, né? De fazer toda essa documentação na hora de se inscrever no AIRE, tá bom? Fica ligado, o próximo vídeo eu vou falar de transcrição de divórcio, que é um pouquinho mais complicada, mas também é necessária. Comentários, deixa aqui, ou dúvidas, e claro, também me chama no Instagram, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tan, tan, tan.